Oi, 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 meus amores! Na aula de hoje nós vamos aprender a confeccionar a nossa bolsa Itália. Vocês viram aí bem no início o quanto ela é linda, compacta, bem estruturada, perfeita, né, pessoal? Tô amando o resultado dessa bolsa. E tô também muito feliz em poder trazer essa aula pra vocês. Eu vim aqui mostrar pra vocês os materiais, né? Eu gosto sempre de estar mostrando, porque fica muito mais fácil da gente identificar quando a gente vê. Mas a listinha tá completa aqui descrita pra vocês também, é só tirar um print, tá bom? Então, nós vamos precisar do fio náutico de 3 milímetros, 100% polipropileno, esse tem 500 gramas e é o suficiente pra gente confeccionar. É praticamente quase toda a gente vai utilizar, tá bom? Sobra bem pouquinho, mas é o suficiente um rolo pra gente confeccionar a nossa bolsa Itália. Essa cor aqui, gente, é a cor telha, tá? Lembrando que todos os acessórios e fios são da Bags Acessórios. A alça que nós vamos utilizar de mão é essa aqui, tá? É a alça no sintético, a alça clássica com argola articulada. Ela tem argola articulada para facilitar, né? Na hora de colocar e tirar, quando a cliente quiser lavar a bolsa, não precisa estar molhando a alça. Muito prática, muito linda, muito mesmo, como diz, clássica, né? Contemporânea também. Então, um par dessa alça, ela tem várias cores, mas eu escolhi agora para esse telha na cor caramelo. Também vamos precisar de um par de argola articulada, essa é a de 2,5. Vamos precisar de 2 botões magnéticos de 1,18 milímetros, tá? Esse aqui, né? Na realidade, serão 2 unidades, isso. Cada um vem com 2 peças, a frente e a parte de trás. Vamos precisar do pingente ou da sua etiqueta. Eu escolhi usar o pingente cervo, que é uma novidade da Bags Acessórios. Eu estou apaixonada por esse pingente, muito lindo. E também a alça de ombro, que você pode escolher também usar o kit de correntes também na alça tiracolo, tá? Essa é de ombro, é luz grossa, tem aqui 2 centímetros de argola articulada. É um tamanho de aproximadamente 60 a 62 centímetros o comprimento dessa, tá? Por isso que é medida de ombro. Ah, e lembrando, se você gosta desse tipo de conteúdo, tá gostando das aulas aqui do canal, por favor, não esquece, meus amores, deixa o like de vocês para que eu possa saber que vocês estão gostando, né? Esse feedback é muito importante. Deixa também os comentários, se inscreve quem não é inscrito no canal, tá bom? Já ativa a notificação, tem um sininho para você ativar a notificação e ser avisado, né? Não perder nenhuma aula toda vez que a gente postar aula nova por aqui, tá bom? Já comenta, compartilha, fica aí pra gente poder juntos, né, trabalhar, vocês me apoiando, eu trazendo aulas para vocês com todo amor e com todo carinho. Também vamos precisar aqui das bailarinas, né, vou estar utilizando 4 bailarinas. E a tela também, nós vamos precisar da tela. Essa tela aqui, a tela plástica também da Bags Acessórios, ela deixa nosso crochê mais firme. Ela vem uma peça bem grande, né, de 50 centímetros por 33. Aqui tá só um pedaço, já utilizei para outros trabalhos, mas a gente vai precisar de uma tela inteira para confeccionar a nossa bolsa Itália, tá? Então, você vai pegar o fio, já sela aí a pontinha inicial para não ter perigo de desmanchar. A agulha é a 4,5 milímetros, a que eu utilizo para essa espessura de fio, tá? Mas, claro, você pode adaptar de acordo com a tensão do seu ponto, né? A que você achar melhor também. Se caso você quiser fazer essa bolsa com outra espessura de fio, também dá pra fazer, porque eu vou passando as medidas e vocês vão se baseando pela medida, tá bom? A princípio, a gente vai iniciar fazendo um cordão de correntinhas. Primeiro, a gente faz aqui a laçadinha inicial. Faço dessa forma, rodeio, pego o fio e passo aqui por dentro, certo? E depois eu ajusto aqui, ó, virou a laçadinha inicial, tá? Então, aqui a gente vai tecer o cordão, tá? Fazer várias correntinhas. No total, a gente precisa de um número ímpar de correntinhas, um número ímpar de pontos. Mas, como eu vou fazer mais uma para dar altura, eu vou fazer o número par de correntes, tá? Mas, para a base, serão apenas número ímpar. Então, nós vamos fazer aqui, ó, 27 pontos, 27 correntes para a base, mais uma para subir, né? Para dar altura e virar na hora de fazer a próxima carreira. Então, o total aqui será 28 correntinhas. Então, concluída aqui os 28, né? 28 correntes. Aqui a gente vai pular essa última sem trabalhar. Vai vir após ela, ó, nessa aqui, tá? Não falo da laçada na agulha, falo dessa. Você pula essa, vem nessa aqui. Atrás dela você entra aqui, ó, na parte de trás da corrente. Pega o fio,
e faz o ponto baixo. Na próxima corrente, ó, atrás, sempre na parte de trás tem esse altinho, é onde a gente vai entrar. Pega o fio e faz o ponto, tá? Então, para cada uma das correntes que a gente fez, nós vamos tecer um ponto baixo, vai ficando assim, tá? Então, como a gente pulou essa última aqui, ó, que a gente tinha feito, sobra 27 correntes. Então, teremos no total 27 pontos baixos até o final da nossa carreira, tá? Então, aqui concluído, você conta, confere. É preciso que a gente tenha aqui número ímpar de pontos, tá? Para que dê certo o ponto fantasia. Então, temos aqui 27 pontos baixos. Se você quiser alterar, né, fazer a bolsa mais larga ou mais estreita, conforme seja o seu desejo, sim, tem como fazer, né? Ou, por exemplo, se você tiver alterado também, digamos, a espessura do fio, decidir fazer com fio mais grosso ou mais fino, então você vai seguir fazendo aí pela medida. O importante é que ao final dessa carreira aqui, a gente tenha um número ímpar de pontos. Então, nós temos aqui, ó, aproximadamente 22 a 23 centímetros, tá? Os pontos, né, os 27 pontos. Só para vocês terem uma base. Então, vocês vão se basear pela medida, tá? Pra ficar mais ou menos nessa medida aqui. Se tiver usando o fio mais grosso, provavelmente menos pontos será necessário, né? Menos correntinhas na base, para chegar à mesma medida. E se estiver fazendo com o fio mais fino, caso você tenha escolhido assim, você vai ter que fazer mais pontos para chegar a essa mesma medida aqui, tá? Aproximada. Agora, o que nós vamos fazer é 2 correntes, que vai equivaler a um ponto alto. Se você trabalhar, digamos, costuma trabalhar equivalente a um ponto alto colocando 3 correntes, você pode colocar 3 correntes aqui, tá? Como meus pontos são mais folgadinhos, eu coloco só 2, já é o suficiente. Aí, eu viro minha peça aqui pra minha esquerda e vou dar a laçada e vou voltar agora fazendo pontos altos. Como essas 2 correntes equivalem já ao primeiro que tá aqui, ó, eu não vou entrar nele, eu vou entrar no próximo, tá? Porque ela já equivale ao primeiro. Então, dou a laçada, entro no próximo ponto e vou fazer aqui o ponto alto. Pego o fio, passa por 2, pego o fio e passa por 2. Dou a laçada, vou no próximo ponto e faço outro ponto alto. Então, toda a nossa carreira será no ponto alto dessa forma. Cada ponto de base, você vem e vai tecer um ponto alto em cima dele, até o final da sua carreira. Bom, completei aqui os meus 27 pontos altos. Vou medir aqui novamente, que eu tenho uma leve impressão que deu uma aumentadinha. É isso mesmo, gente, ó, tá 24 centímetros agora, tá? É normal, né? Quando a gente vem tecendo os pontos, dá uma aumentadinha mesmo, mas é coisa pouca. Então, você vai se basear de 22 a 24 centímetros, tá? Pode ser mais também, se quiser, não tem problema. Aqui, a gente faz uma corrente para dar altura, e agora nós vamos voltar, ó, vira a sua peça, voltar tecendo pontos baixos novamente, tá? Aqui foi só uma corrente para dar altura, então, a gente entra no primeiro mesmo e faz o ponto baixo. Entra no próximo, faz outro ponto baixo. E assim sucessivamente, para cada um dos pontos altos da carreira anterior, você entra fazendo um ponto baixo em cima dele, tá? Até o final da sua carreira. Então, pessoal, finaliza aqui a carreira toda no ponto baixo, tá? Agora, a gente vai voltar fazendo a carreira agora, ó, faz uma corrente, 2, que equivale a um ponto alto. Então, a gente vai voltar agora fazendo os pontos altos, só que agora vai ter os relevos, tá? Pra fazer o desenho do ponto fantasia, que a gente chama de ponto alpino. Então, ó, essas primeiras 2 correntes equivale ao primeiro ponto alto aqui, ó, tá? O primeiro ponto. Aí, o segundo ponto tá aqui, ó, a gente vai fazer o ponto alto, agora relevo, então, dá a laçada. Ó, aqui você vai envolver os pontos altos da carreira, após a carreira de ponto baixo, tá? Então, você vem, ó, no segundo, envolve, você vem antes do segundo, passa por trás dele e vai após ele, ó, dessa forma. Pega aqui o fio, sobe aqui, pra fazer o ponto alto, passa por 2 e depois passa por 2. Certo? Então, fizemos aqui um ponto alto relevo. Agora, o próximo ponto, ó, esse aqui foi o que a gente fez as 2 correntinhas, esse aqui é o do relevo, tá vendo, ó? O próximo ponto é esse. Então, aqui a gente vai fazer um ponto alto normal, ó. Entra, faz o ponto alto normal mesmo aqui no ponto baixo, tá? Da carreira anterior, em cima do ponto baixo. Agora, vamos repetir o relevo, dá a laçada, ó, seria aqui, então, nós vamos vir pra esse ponto aqui.
Então, aqui você vai entrar, ó, antes do ponto, passa por baixo dele, por trás dele, né? E entra após ele, tá? Pra envolver esse ponto. Aí, você pega o fio, sobe, passa por 2 e depois passa por 2. Agora, a gente vai fazer novamente o ponto alto. Então, aqui, quando você voltar pra fazer o ponto alto, tem que ter cuidado pra não repetir esse aqui, ó. Que já foi feito o relevo na frente dele, tá? Então, o próximo é esse aqui, tá? Ó, fica assim, você consegue ver melhor. E aqui, em cima do ponto baixo, você faz um ponto alto normal. Então, a gente vai intercalando. Um ponto baixo, perdão, um ponto alto é normal em cima do ponto baixo. O outro é relevo vindo, ó, no ponto de alto mais embaixo, ó. Vem antes dele, após ele, passa aqui o fio envolvendo, passa por 2, pega o fio e passa por 2, tá? Então, aqui, a gente vai fazendo dessa forma. Um ponto normal, um relevo, normal, um relevo, normal, um relevo, tá? E assim a gente segue até a gente finalizar a nossa carreira. Bom, aqui já estou finalizando a nossa primeira carreira aqui do ponto com relevo, né? Que o pessoal chama de ponto alpino. Aqui, ó, nós vamos fazer o último relevo. E vamos finalizar a carreira com um ponto alto normal. Então, em cima aqui do ponto, você entra e faz o ponto alto normal. Então, assim como a gente começou a carreira com aquelas duas correntinhas que equivalem a um ponto alto normal, a gente termina também com ponto alto normal, tá? Dessa forma. Agora, nós vamos fazer a carreira toda no ponto baixo, faz uma corrente, vira o seu trabalho e volta fazendo. Quando você estiver voltando fazendo, assim, às vezes fica difícil de ver, tá? Então, você pode olhar por aqui, por cima, ó, pra você ver onde é certinho os pontos, tá? Ainda mais se você for iniciante, às vezes tem essa dificuldade. Então, é só olhar por cima que você consegue enxergar aqui, ó, o lugar de entrar em cima do ponto alto da carreira anterior, para você fazer os pontos baixos. Então, é só seguir um ponto para cada ponto da carreira de baixo. Bom, e aqui finalizando a carreira, ó, se você observar direitinho, a gente vai ter um ponto aqui e mais um aqui, que foi no lugar que foi feita aquelas duas correntinhas, tá? Então, não pode pular essas duas correntinhas, senão vai faltar ponto. Então, da mesma forma que a gente subiu, ó, com os 27 pontos aqui, lá na primeira carreira, sempre em todas as carreiras a gente vai continuar tendo 27 pontos, tá? Senão vai ou estreitar, se você estiver pulando algum ponto, vai ficar torta, tem que ter muito cuidado aqui, ó. Porque toda vez que você voltar fazendo pontos baixos, você tem que lembrar que essas duas correntes aqui, ó, tá vendo? Que a gente quase não enxerga, né? Mas, ó, uma, duas. Aqui em cima da segunda, a gente tem que entrar para fazer o último ponto baixo, tá? Porque ela equivaleu também a um ponto alto. Então, aqui vai ser um ponto baixo, ó. Entra aqui. E faz, em cima aqui da segunda corrente, né? Faz o ponto baixo, certo? Se você contar, você vai ver que tem exatamente 27 pontos. Então, se você tiver esse cuidado, não precisa contar todas as carreiras, tá? Mas se por acaso você estiver fazendo e ver que a bolsa começou a estreitar, é porque, no caso, você tá pulando aqui algum ponto sem fazer. E provavelmente o mais fácil de a gente errar é aqui, onde essas duas correntinhas. Então, tem que ter muito cuidado. Então, aqui a gente vai repetir duas correntinhas equivalentes a um ponto alto, virar o trabalho e voltar fazendo o desenho do ponto, tá? Agora, a gente vai intercalar. Então, onde era ponto relevo pela frente, vai ser ponto normal. Onde era o normal aqui que a gente não usou, agora vai ser relevo, tá? Então, vamos lá. Esse primeiro ponto daqui e esse primeiro ponto daqui, ó, os dois primeiros aqui, um da lateral do início e do final, eles não vão contar no desenho do ponto fantasia, tá? Então, eles não contam. Então, o que acontece? Aqui, senão ele teria que ser ponto relevo, mas ele não vai contar. A gente vai contar sempre a partir do segundo até o penúltimo. Então, aqui, como esse aqui era ponto, que é o segundo, tá vendo, da carreira? Como ele era ponto relevo, agora ele vai ser ponto normal. E nesse momento, tem que ter muito cuidado para você não entrar aqui, ó, tá? Deixa eu ver se vai focar aqui para você ver melhor. Ó, não pode entrar aqui. Por quê, Dani? Porque aqui equivale às duas correntes. Aqui já é o primeiro ponto equivalente às duas correntes. Então, o segundo ponto é esse, tá? Ó, esse aqui. Então, aqui vai ser ponto normal, porque
embaixo dele já tem um relevo. O outro era ponto normal, não era relevo. Agora sim ele será relevo, tá? Ao invés de entrar aqui, eu entro nele, ó. Certo? Entro, faço ponto, relevo aqui pela frente. O próximo, ó, onde era relevo, agora vai ser ponto alto normal. Então, é só ter esse cuidado, a gente vai intercalar, tá bom? Toda a nossa carreira, ó. Então, o ponto que agora vai ser relevo, ele, onde a gente vai entrar nele, né, ele vai ficar, tipo, bem escondidinho. Ó, vamos ver aqui. Tá vendo? Ele fica lá pra trás, tá? Porque entre um lado e o outro aqui, ó, já foi relevo. Então, ele agora que vai ser. Que seria aqui, vai ser aqui, tá? Ó. Então, é só você fazer esse processo por toda a sua carreira. Sempre lembrar que é intercalando. Um é normal, outro é relevo. E aí, vai ficando assim o nosso desenho, tá? Então, a gente vai continuar fazendo, ó. Foi relevo, agora vai ser normal. Então, vou continuar a carreira, seguindo esse mesmo processo, até finalizar. E aqui, finalizando a carreira, ó, vai ficando assim o ponto do nosso desenho. Ela tende a ficar encurvada, sim, tá? Mas com o decorrer do crescimento da peça, ela vai ficando mais retinha, tá bom? Então, aqui, nós vamos fazer aqui o último ponto, ó, tá? Onde era relevo, faz o ponto normal. Então, o último ponto aqui que vai pegar o nosso desenho, né, ó, que é daqui até aqui. E aqui agora, o último que não conta no desenho, que é o ponto alto normal que sempre vai ter, tá? De um lado, do início da carreira, sempre vai ser 2 correntinhas, ou 3, se você decidiu fazer 3, e do outro termina como ponto normal. Então, aqui, uma correntinha para dar altura, vira o trabalho, e toda vez a gente retorna fazendo ponto baixo, tá? Ponto baixo em cima de ponto, né, baixo, ponto alto, perdão, da carreira anterior, né? Então, sempre ter esse cuidado, ó, para repetir, não faltar nenhum pontinho. Temos que continuar com os mesmos pontos da base, né? Os 27 pontos, tá? Então, se tiver dificuldade aqui, ó, na hora de ver, olha por cima aqui, tá bom? Então, a gente faz toda a carreira voltando no ponto baixo. E ao finalizar aqui a carreira no ponto baixo, temos que relembrar aqui, né, esse cuidado de não pular, ó, aquelas 2 correntinhas do ponto alto que a gente começou a carreira anterior. Sempre lembrar de, em cima da segunda correntinha, você vir fazer o último ponto baixo, tá? Dessa carreira que retorna. Tá certo? Porque daí não vai ficar errado, tá bom, meus amores? Tem esse cuidado aí. Agora, a gente vai voltar de novo, ó, faz 2 correntinhas agora para equivaler ao primeiro ponto. E começar de novo o ponto desenho, né, do ponto fantasia. Aqui, ó, você vai observar. Se nessa aqui, ó, essa aqui lembra que a primeira sempre não conta e a última também não conta. Então, a gente conta a partir da segunda para analisar como é que vai ser. Se a segunda foi um ponto indo para trás, tá vendo, ó? E ele agora vai ser relevo. E esse, como era relevo, depois vai ser normal, tá? Então, ó, o segundo vai ser agora relevo. Então, já vou começar com relevo. E aí, o próximo, que era relevo, vai ser ponto alto normal. O próximo vai ser relevo, ó, que tá lá pra trás, tá vendo? Entre um relevo e outro. Então, você vem aqui e faz o ponto. O próximo será ponto alto normal. Então, sempre intercalando. Nessa carreira, a gente começou com relevo e vai terminar aqui, ó, com relevo. E o último ponto a gente não conta no desenho, tá? Ele é só um ponto para dar um acabamento aqui nas laterais mesmo. Então, vou continuar essa carreira até finalizar. E aqui, finalizando a carreira, ó, aí eu comecei com relevo, terminei com relevo, os 2 últimos pontos do começo e do final não conta, né? Aí, aqui você vai fazer a corrente para a altura e a carreira que a gente volta até sendo ponto baixo. Um ponto para cada ponto de base, tá? Com muito cuidado para você não pular nenhum pontinho. Principalmente quando chegar aqui no final, onde foi aquelas 2 correntinhas aqui para dar altura. Então, aqui, ó, além desse ponto aqui, tá vendo? Aqui. Aí, desse último aqui, que você vai ver, né, que ainda vai encontrar com facilidade.
Além dele, ainda tem as duas correntinhas aqui, tá? Se pular, vai faltar ponto. Então, tem que ter... Então, chegando aqui no final, falta aquele ponto que eu acabei de falar pra vocês, né? Em cima das duas correntes. Então, aqui a gente completa novamente os nossos 27 pontos. Então, se você tiver esse cuidado, toda vez que estiver fazendo a carreira voltando de ponto baixo, de no último, não esquecer esse, sempre vai dar 27. Sempre vai dar a mesma quantidade que a gente fez aqui no início. E com isso, não vai ter risco da peça ficar, né, diminuindo ou aumentando, caso você coloque o ponto no lugar errado, tá? Sempre um ponto em cada um, tendo esse cuidado aqui no final. E aqui a gente volta fazendo, ó, duas correntes, para começar já a equivaler o primeiro ponto da próxima carreira, vira a peça. Aí, você vai sempre observar, a primeiro ponto é esse, ó, que a gente não conta, né, para ponto fantasia. O primeiro mesmo que começa o ponto fantasia já é em relevo, então, aqui já vai começar, ao invés de relevo, normal, tá? Só intercalando. E o que era anterior, que era normal, que tá aqui escondidinho, agora será relevo. Tá? Então, aí você segue fazendo um normal, um relevo, um normal, um relevo, até finalizar. E lembrando, toda vez que você começar a carreira de uma forma, você vai ter que terminar ela igualmente. Começou com ponto normal, vai terminar com ponto normal em cima do relevo aqui, e depois o último ponto da carreira, tá? Então, eu vou seguir fazendo, crescendo aqui bastante esse mesmo desenho. Uma carreira indo com ponto fantasia, outra voltando só de ponto baixo. Uma de ponto fantasia, outra de ponto baixo. E sempre intercalando. Quando eu chegar a completar 22 vezes esse desenho, ó, 1, 2, 3, tô na quarta, né? Então, já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, até quando você chegar em 22, contando chegar no número 22, aproximadamente 44 centímetros de comprimento essa peça, aí a gente vai parar, eu retorno com vocês quando já estiver nessa medida. Então, pessoal, já cresci aqui bastante, ó, tô fazendo já em outra cor também, que eu acho muito linda essa cor aqui, que é a cor cru, tá? Também do fio náutico da Pex Acessórios, de 3 milímetros. Então, fiz o mesmo quantidade de início de pontos aqui, ó. E aí, vim crescendo várias carreiras, até completar, como eu falei pra vocês, 22 vezes o desenho, tá? Ó. Então, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, quando você tiver feito 22 vezes o desenho, a gente vai medir aqui, tá? Ó, aproximadamente, tiver mais ou menos aí com 44, quase 45 centímetros, tá? Isso, 44, quase 45 centímetros, né? A peça central. Aí, aqui a gente vai voltar fazendo aquela carreira de ponto baixo, uma corrente para dar altura, virar o seu trabalho e fazer essa carreira toda no ponto baixo. Na verdade, agora serão duas. Aí, você vai fazer essa, aí quando finalizar ela, volta fazendo mais outra toda no ponto baixo. Agora, sem fazer o desenho do ponto fantasia, tá? Serão duas. Então, vou fazer essa aqui, finalizar, e depois voltar. Quando eu estiver finalizando a segunda no ponto baixo, eu retorno com vocês. E aqui completas as duas carreiras, né? Uma voltando e uma vindo de frente, toda no ponto baixo. Ponto sobre ponto. Agora, a gente vai trabalhar aqui, ó, ao redor dessa peça, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Dessa lateral, vamos trabalhar aqui embaixo e nessa lateral até aqui, tá? Você não vai seguir até onde a gente começou, só vai ser até aqui. Por quê? Porque aqui a gente tem, ó, duas carreiras no ponto baixo, quando a gente completar essa lateral que for vir pra cá, ó, aqui já tem uma no ponto baixo, então a gente vai fazer só mais uma que completa duas também, tá? Pra ficar igual do lado de lá. Aí, faz essa lateral e finaliza aqui, tá? Eu vou explicar pra vocês como é que eu faço essa lateral, uma corrente para dar altura, só pra gente poder virar pra cá, virar aqui a minha peça, tá bem grandinha já, né? E aqui, a gente vai fazer assim, pra cada uma dessas duas carreiras, ó, a gente faz um ponto aqui e um ponto aqui, tá? São 2 pontos baixos, um pra cada carreira, certo? Aí, aqui a gente vai observar. Aquela carreira de ponto baixo, ela tá altinha aqui, tá vendo? Tem essa perninha, tá vendo aqui, ó? É onde é a carreira de ponto baixo. E no intervalo entre ela e essa, a gente vai tecer um ponto baixo também, tá?
Então, a gente vai seguir fazendo onde era o ponto alto, tá vendo? Você vai entrar aqui, ó, nessas duas perninhas dele, dessa forma, e vai fazer um ponto baixo. Certo? Onde era o ponto baixo, o fio tá aqui, tá vendo? Assim, ó, nesse sentido. Aqui você entra e faz outro ponto baixo, tá? Aqui tudo é um ponto alto, ó. Aí, você vai entrar aqui nessas duas perninhas, porque se entrar aqui, fica chatinho, porque fica assim muito alto e pode ficar um buraquinho. Então, eu gosto de entrar aqui, ó, pegando essas duas perninhas do ponto alto. E faço outro ponto baixo. E onde tá o ponto baixo aqui, ó, se você olhar de frente, você vai ver que aqui é o ponto baixo, carreira de ponto baixo. De frente não, de costas, né? Então, é aqui o lugar onde você vai entrar pra colocar outro ponto. Então, um ponto é no ponto alto, tá vendo? Isso aqui tudo é um ponto alto, daqui pra cá. Aí, no ponto alto, eu gosto de pegar aqui, ó, essas duas perninhas aqui, tá vendo? Coloco a agulha e faço ponto baixo. E no ponto baixo, eu faço o outro aqui. Então, eu sigo fazendo dessa forma. É importante você fazer conforme eu expliquei pra você, um no ponto alto, outro no ponto baixo, pra que dê a mesma quantidade que deu de ponto aí, dê de um lado, de um lado e do outro, né? Já que as nossas laterais serão iguais, então, a gente tem que ter a mesma quantidade de pontos, tá? Ao final aqui da nossa carreira, nós vamos ter um total de 49 pontos. Então, para essa medida que eu tô fazendo aqui, vai dar exatamente 49 pontos, tá?